Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. E quando você encontrar essa página, deixa marcada, por favor. Nós vamos hoje estudar mais uma parábola do reino. Entender mais uma ocasião em que Jesus ele fala através das ilustrações. E na parábola que nós vamos estudar, Jesus está querendo trazer uma lição acerca do crescimento do reino de Deus. E a verdade, nós vamos aproveitar que são simples, de fácil compreensão, e nós vamos pegar duas parábolas contadas em sequência, que é a parábola do grão de mostarda, onde Jesus quer mostrar que uma semente que era a menor da sua época, ela pode crescer e se tornar uma planta muito bonita, grande, viçosa, uma hortaliça. E logo em seguida, Jesus vai contar a parábola do fermento. E ele mostra como aquela hortaliça vai se tornar uma árvore. E ainda que tudo pareça muito bonito, eu quero te mostrar os detalhes e tentar te fazer entender o alerta que Jesus está querendo fazer à sua igreja através destes ensinamentos. Então, Mateus capítulo 13, versículo 31, está escrito assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante, é parecido. O reino dos céus, ele é mais ou menos assim. É semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas. Aonde está escrito plantas, em algumas traduções, a exemplo da tradução Revista e Atualizada, no lugar onde está escrito plantas, está escrito hortaliças. A ideia dele é mostrar que o reino de Deus, ele começa simples, bem pequenininho, quase imperceptível, mas ele cresce, ele evolui, ele prospera, e ele se torna uma hortaliça. Mas olha o que está escrito em seguida: e faz-se uma árvore. Aquela hortaliça, ela é transformada, no original o sentido do texto é torna-se uma árvore, como se alguém, por sua própria vontade, tivesse pego aquela hortaliça e transformasse ela numa árvore. Presta atenção, porque aqui está a grande revelação da mensagem. E aí o texto mostra na sequência: de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Aí no versículo 33, outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Amém? Curva a sua cabeça, feche os olhos por mais um instante. Santíssimo Pai, mais uma vez nos dirigimos a Ti em oração, e agora pedindo que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, abra o nosso entendimento, traga a luz à nossa mente, nos faça compreender aquilo que o Senhor tem a tratar conosco através dessas parábolas, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fique à vontade
a tratar não somente o nosso coração, mas também o coração de todo aquele que ouve esta pregação através da internet, Santíssimo Pai. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por gentileza? Jesus, no capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus, ele conta algumas parábolas em sequência. Ele conta a parábola do semeador, onde ele mostra que o semeador saiu a semear a semente, que é a palavra de Deus, e esta semente cai em 4 tipos de solo, que representa o coração humano, e em cada solo produz uma reação diferente. Jesus ele está tratando do ingresso do homem no reino, que se dá através da semente do Evangelho que é plantada em seu coração. E depois Jesus conta a parábola do joio e do trigo, mostrando que o pai de família, ele vai semear no seu campo uma semente, mas que quando os homens dormiam, o inimigo vem e semeia naquele mesmo campo o joio. E então os servos do pai de família vai dizer: olha, você não semeou a boa semente, então por que tem o joio? Então ele vai dizer: olha, o maligno veio à noite e semeou. E para estas duas parábolas, a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo, Jesus não somente conta a parábola, mas ele a explica quando é questionado pelos discípulos. Mas a parábola do grão da mostarda, como a parábola do fermento, Jesus conta, mas não explica. E a explicação dessas duas parábolas, elas estão exatamente na parábola do semeador e na parábola do joio e do trigo. A intenção de Jesus é explicar o crescimento, o progresso, o desenvolvimento, a expansão do reino de Deus, que começa bem pequeno, como um grão de mostarda, mas que vai se tornar uma hortaliça. O reino de Deus na terra começa quando aquele menino em Belém da Judéia nasce. Pequeno, simples, numa região pobre, numa família pobre, nasceu e foi colocado em uma manjedoura. Ele mesmo vai dizer que não tinha onde reclinar a cabeça, manso e humilde de coração, pequeno. Ele poderia muito bem, após ser batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão, ele poderia escolher um escriba, um fariseu, um homem que tinha ciência nas escrituras, mas ele também vai escolher aqueles homens que eram pescadores e que não conheciam quase nada. Ele começa a princípio sozinho, anunciando a mensagem do reino, pregando que os homens deveriam se arrepender dos seus pecados. E é então que ele vai escolher aqueles 12 homens que vão andar com eles pelas ruas, pelas aldeias, pelos vales, pelos montes. Esses homens vão aprender as doutrinas do reino, vão contemplar os milagres que Jesus faz. Como diz em Mateus capítulo 10, na altura do versículo 5,
E Jesus vai dar a eles poder e autoridade para que eles orassem pelos enfermos, para que eles entrassem nas casas anunciando a chegada do reino. E a quantidade de pessoas vai crescendo. Quando nós lemos Lucas capítulo 10, Jesus vai escolher outros 70 homens. Então, aquele grão de mostarda, aquilo que começou bem pequeno, começa então a aumentar. Mas a obra de Jesus na terra era justamente dar início àquele trabalho que seria continuado pelos seus discípulos. Então, por causa da perseguição e das profecias que deveriam se cumprir, Jesus é preso, Jesus é julgado, Jesus é condenado, ele entrega a sua vida para o resgate da humanidade pecadora, ele morre e ressuscita ao terceiro dia. E lá em Mateus capítulo 28, na altura do versículo 19 e 20, ele aparece no cenáculo onde os discípulos estavam reunidos e vai dar uma ordem a eles: ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, aqueles que foram escolhidos por Jesus receberam do mestre uma ordem, e a ordem era: ensinem aquilo que eu ensinei a vocês. Mas antes, como diz o texto de Atos capítulo 1, versículo 8, vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, e serão minhas testemunhas na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Quando nós olhamos para Atos capítulo 2, a promessa se cumpre. O Espírito Santo vem sobre eles, eles são revestidos de poder, e a partir de então eles começam com intrepidez e ousadia a ensinar aquilo que Jesus havia mandado, a pregar o evangelho do reino. E em Atos 2:41 diz a palavra que quase 3.000 almas se convertem através da pregação de Pedro. A perseguição contra a igreja no seu início vai se intensificar, mas quanto maior é a perseguição da igreja, maior é o seu crescimento. Em Atos capítulo 4, versículo 4, Pedro, quando sai daquela prisão, ele volta a pregar o evangelho, e diz o texto que quase 5.000 pessoas já faziam parte da igreja. E quando você lê Atos capítulo 5, versículo 14, o texto sagrado faz menção a uma multidão. Então, aquele grão de mostarda, aquela obra que começou tão pequena, está crescendo, está evoluindo. A igreja cristã, ela é marcada nos seus primeiros séculos pelas perseguições, ela é marcada pelo sangue dos mártires, por pessoas que entregaram a sua vida em prol da sua fé, que foram queimadas vivas, e foram oprimidas pelo Império Romano, e aquele grão de mostarda vai se tornando aos poucos uma hortaliça. Aquela obra de Deus vai crescendo, vai romper as fronteiras de Jerusalém, vai por Samaria, pela Judéia, pelos confins da terra.
E em meados do século IV, o imperador romano chamado Constantino, que era na ocasião um dos maiores perseguidores da igreja, que se reunia às escondidas nas catacumbas de Roma, este imperador Constantino se preparava para um confronto, e ele tem a visão de uma cruz, e ouve uma voz que dizia: por este sinal vencerás. Ele parte para o confronto, ele vence aquela batalha, e a história diz que Constantino, o imperador romano, ele vai se converter ao cristianismo. E a conversão do imperador romano, que no ano 313 declarou o cristianismo como religião oficial do império, produziu os seus benefícios e os seus malefícios. Quais foram os benefícios? A igreja então deixa de ser perseguida, acabou o sofrimento, acabou as reuniões secretas nas catacumbas de Roma, e então agora, com a influência do imperador romano no meio cristão, então agora ele vai construir templos. O cristianismo deixa de ser perseguido. Esse é o lado bom da coisa. Agora, qual é o lado ruim? A porta de entrada à igreja deixou de ser a conversão e passou a ser a conveniência. Pois, pelo decreto de Constantino, no ano 313, aquele que não fosse cristão, ele não poderia exercer dos benefícios do Estado. Qual é a consequência disso? Um crescimento fora do comum. Pois aqueles que nunca ouviram a mensagem do reino, aqueles que não foram chamados pela pregação do evangelho, eles se declaravam cristãos para desfrutar dos benefícios do Estado. Então, da noite para o dia, o número de membros da igreja cristã cresceu assustadoramente. E a igreja, que até então sofria no seu plano econômico, agora não tem mais problemas econômicos, não tem problemas sociais, mas por causa da influência do Estado na igreja, então agora a sua teologia é corrompida. Porque foi justamente nessa época, no quarto século, que o Império Romano se infiltra na igreja e começa então a desprezar a sã doutrina do cristianismo e começa então a trazer os costumes pagãos para a igreja. E aí entram o culto aos mortos, a indulgência, o culto a Maria e tantas outras coisas que vão corromper a igreja ao longo dos anos. Ou seja, aquela igreja perseguida, martirizada, maltratada, aquela igreja que sangrava com uma teologia pura, deu lugar a uma potente religião com uma teologia corrompida. E por que eu estou dizendo isso a você? Porque nós começamos a mensagem num texto onde Jesus quer mostrar que o reino de Deus é como um grão de mostarda. É bem simples, é pequeno, mas em desenvolvimento ele cresce. Ele tem a tendência em prosperar. E então ele vai se tornar uma hortaliça. Presta atenção, Mateus capítulo 13, versículo 31, diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus
é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegando dele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes. E naquela época isso é um fato. Naquela época a semente da mostarda era a menor de todas as sementes. Jesus usou em várias vezes, eu citei aqui Lucas 17,6, Jesus vai dizer: se a tua fé ela for pequena como um grão de mostarda, você pode dizer a este monte: passa daqui para colar. Então o grão de mostarda era, na agricultura judaica daquela época, a menor semente. E Jesus compara o reino de Deus a isso, se referindo à simplicidade, à humildade, mostrando que o seu propósito maior não é a aparência, mas é o aspecto interior. Então ele usa o grão de mostarda para mostrar que começa assim, bem simples, bem humilde, bem pequeno. Mas veja, 32, mas crescendo é a maior das hortaliças. E aí eu preciso mostrar para você uma coisa importante no texto. Você já foi numa horta? Já viu plantação de alface, de pepino, de agrião? Não cresce em árvore, cresce como uma horta, aquela coisa bonita, bem cuidada. E Jesus está querendo mostrar que essa hortaliça, que é o resultado da pregação do Evangelho, onde o reino de Deus traz como resultado a conversão de pessoas, a transformação do caráter, a renúncia do homem aos seus pecados, o efeito da pregação do Evangelho, o crescimento do reino se dá através das vidas que se convertem ao ouvirem a pregação da palavra de Deus. Então era um grão de mostarda, mas virou uma hortaliça. Agora Jesus vai dizer no texto que fez-se uma árvore. E, irmãos, uma hortaliça virar uma árvore é impossível. E aqui está a revelação do que Jesus está querendo mostrar. Quando você lê Gênesis capítulo 1, versículo 11, Deus vai dizer: produz a terra ervas que dê semente conforme a sua espécie. Então o curso natural da vida é assim: se você lançar sementes de laranja na terra e regar aquela semente, o que a terra vai produzir? Laranjas. Mas e se ao invés de lançar sementes de laranja, você lançar sementes de limão? Porque é natural, isso é uma ordenança divina, produza segundo a sua espécie. Assim é com os animais. Se o cãozinho cruzar com a cadela, não vai nascer um gato, vai nascer um animal da mesma espécie, porque isso é natural. Jesus está dando a ideia de que alguém fez com que aquela hortaliça se tornasse uma árvore, como se propositalmente alguém tivesse manuseado, trabalhado, para que aquela hortaliça fosse ainda maior, chamasse mais atenção, crescesse de modo mais aparente. E aí está o problema, porque a sequência do texto mostra: de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Presta atenção nisso aqui. A semente da mostarda cresceu, virou uma hortaliça, mas fizeram dela uma árvore
E então as aves dos céus vieram e fizeram nela um ninho. E aí você precisa parar e pensar que quando Jesus conta a parábola do grão de mostarda, ele já havia contado a parábola do semeador. E na parábola do semeador, ele faz questão de mostrar que existe uma oposição ao reino de Deus. E então ele diz que uma semente caiu à beira do caminho, e as aves dos céus vieram e comeram aquela semente. Você quer ver? Volta aqui para o capítulo 13, versículo de número 4. Mateus capítulo 13, versículo 4, diz assim: e quando se semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram quem? As aves, e comeram-na. Ou seja, aquela semente que foi plantada para gerar um fruto, ela foi tirada da terra. Por quem? Pelas aves. Agora, quem as aves representam nessa parábola? Jesus vai explicar. Versículo de número 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Então perceba, quem as aves do céu representa na parábola? Quem é aquele que vai lá e tira do coração a palavra que foi semeada? O maligno. Ou seja, Jesus está querendo mostrar que o maligno é o opositor ao reino de Deus. E na parábola do semeador, ele age como? Tentando tirar do coração do homem a palavra que foi semeada. Mas na parábola do joio e do trigo, ele muda a sua estratégia, e ao invés de tirar a semente, ele lança as suas. Observe, capítulo 13 e versículo de número 24, diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. A ideia de Jesus ao contar essa parábola é mostrar que o inimigo, ele lança as suas sementes no mesmo lugar onde Deus planta as suas. E por que eu estou dizendo isso a você? Para que você entenda que o propósito de Jesus é mostrar que existe uma oposição ao reino de Deus, que alguém trabalha contra o reino de Deus, que o maligno, o inimigo, ele também planta, ele também lança sementes. Então, vamos pensar. Jesus conta que aquela hortaliça virou uma árvore, e naturalmente, uma hortaliça não pode virar uma árvore, mas alguém fez isso. E quando aquela hortaliça cresceu a ponto de ser feita uma árvore, então vem o maligno e faz um ninho ali. Vá comigo aqui para Jeremias capítulo 5. Eu vou tentar te fazer entender melhor isso aqui. Jeremias capítulo 5. A parábola do grão de mostarda, Jesus quer mostrar o crescimento. E na parábola do fermento, Jesus quer mostrar como este crescimento acontece. Agora presta atenção. O evangelho começou de maneira muito simples.
Ele vem de Belém da Judéia, anunciando uma mensagem. Ele escolhe 12, depois 70, ele morre, ressuscita e dá uma ordem para que eles vão e preguem o evangelho. Então eram 120, depois passou a 3.000, depois passou a 5.000, depois virou multidão. De repente, aquele que era o opositor, o Constantino que matava, ele se converte, e ele declara o cristianismo como religião oficial de Roma. Então explode a quantidade de pessoas cristãs. As pessoas vêm aos borbotões à igreja, e acontece então um crescimento fora do comum. O problema é que este crescimento é falso. Como se alguém com as suas próprias mãos, com as suas habilidades, com as suas intenções, com as suas estratégias, pegasse algo simples, algo puro, algo que já é grande por sua natureza, e com o seu trabalho, com as suas mãos, com as suas estratégias, tornasse aquilo ainda maior do que é. Eu pedi para você abrir no livro do profeta Jeremias, capítulo 5. Eu quero ler com você o versículo 26. Diz assim, Jeremias 5, 26. Porque os ímpios se acham entre o meu povo. Cada um anda espiando, como se acaçápamos passarinheiros. Armam laços perniciosos com que prendem homens. Então, olha o que o texto diz. Os ímpios, eles estão de olho no meu povo. Eles estudam a maneira como os passarinhos são presos. E eles ficam elaborando ideias para aprisionar os homens. Você já viu uma arapuca? Ela põe uma caixinha assim, e aí coloca uma isca ali. Aí vem um passarinho. A hora que ele para, o cara puxa, pum, prendeu. Então a ideia do texto é mostrar os ímpios no meio do povo de Deus, com estratégias para prendê-los. Mas como assim, pastor? Colocá-los numa cadeia? Não, olha a sequência do texto. Versículo 27. Como uma gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de engano. Por isso se engrandecem e enriquecem. Então, essa prisão, ela seria feita através de um engano. A arapuca, a armadilha, a artimanha que era feita para prender era o engano. Preste atenção nisso aqui. Versículo de número 28. Engordam-se, e a gordura tipifica prosperidade. Se você olhar o versículo anterior, fala engrandeceram e enriqueceram. Ó, 28. Engorda-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. O que o texto diz? Estes estrategistas, estes ímpios, eles armam arapucas para o meu povo, eles enriquecem, eles prosperam, eles engordam. Olha que texto forte. Eles engordam. E como diz o texto, os seus feitos ultrapassam até os feitos dos malignos. Esses caras são tão endemoniados que até o diabo fica admirado com a habilidade que eles têm de enganar. Aí espera, veja, versículo de número
28 ainda: não julgam a causa dos órfãos, para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Então perceba, alguém que tem nas mãos o poder, e que por ter este poder deve julgar a causa dos órfãos. Por que ele diz isso? Porque haviam leis entre os judeus, que os órfãos e as viúvas deveriam ser amparados pela religião. Quando você lê Tiago capítulo 1, versículo 27, o texto diz que a religião pura e verdadeira é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e se guardar das corrupções do mundo. Então o que o texto está dizendo? Que existem ímpios que estão prendendo o povo de Deus no seu engano, e que estão engordando, prosperando, crescendo, enriquecendo, enquanto desprezam a causa dos necessitados. Olha que terrível. Então a questão passa a ser a seguinte: como eles prendem? O que eles fazem? Qual é a isca que eles usam? Versículo de número 30, diz assim: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disso? Olha que coisa terrível, irmãos. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes estão em concordância com eles, e o povo gosta. É aqui que está o problema. Olha o que Jesus está dizendo: o grão de mostarda cresceu e virou uma hortaliça, mas aí vem alguém e fez dessa hortaliça uma árvore, de modo que as aves dos céus vieram e fizeram ali um ninho. A ideia de Jesus é mostrar o crescimento da igreja, que vem oriunda do Evangelho, onde se prega o arrependimento dos seus pecados, onde mostra em Jesus a redenção da humanidade. A finalidade da pregação é mostrar ao pecador que o salário do pecado é a morte, que é uma condenação reservada para os filhos da desobediência, mas que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Portanto, nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. Então, aquele trabalho pequeno, humilde, uma igreja simples, de bairro, com um pregador que nem o português fala corretamente, mas foi chamado por Deus, e tem no coração uma mensagem vinda da parte de Deus, e que entendeu que a sua missão é expandir o reino, pregando o Evangelho, levando o pecador ao arrependimento. Então aquele trabalho que começou pequeno, começa a ganhar forma, porque os vizinhos vêm e se convertem, os perdidos vêm e são salvos, os caídos se levantam, e então o povo é chamado das trevas para a luz, e aquela obra na simplicidade do Evangelho ganha forma, cresce. O problema é que quando o homem decide colocar as suas ideias, as suas intenções, os seus propósitos, as suas estratégias, é então que aquilo começa a virar uma árvore, e consequentemente vem o maligno e coloca um ninho ali. Talvez você ainda não entendeu o porquê que eu fui lá no ano 313 e usei a conversão de Constantino para te explicar como absurdamente a igreja, ela deixa de ser perseguida, ela sai das catacumbas para cultuar nos templos magníficos. Ela deixa de ser então perseguida e agora passa a receber benefícios do governo. Por quê? Porque houve uma corrupção da sua essência. A sua teologia foi deturpada. A igreja deixou de crescer pela transformação, mas agora ela cresce pela conveniência. E aí você precisa parar e pensar que eu vou atualizar tudo agora.
Imagine você, nós, uma igreja de bairro, que tem 2 anos do início do trabalho, mas todo dia 20 é aquela luta, meu Deus do céu, falta 1.000, agora falta 900, ufa, graças a Deus entrou uma oferta, falta 800, meu Deus, hoje é dia 18, aí chega no culto, 2 irmãos, aí quando chega na sexta reunião de oração, 4 irmãos, aí chega o domingo, 10, e pastor, o que você vai fazer para essa igreja encher, pastor? Pastor, se continuar assim, pastor, olha, então, o nosso coração, ele começa a ser convidado, pastor, assim não vai dar, por que o senhor não faz o culto da vitória? Pastor, se o senhor anunciar que vai ter um seminário de libertação, pastor, isso vai encher. Pastor, que tal se o senhor fizer o culto das causas impossíveis? Pastor, o senhor tem que fazer com que a igreja cresça. Irmão, é exatamente nessas ocasiões em que as aves vêm para construir os seus ninhos. Nós não precisamos de ter todas as poltronas ocupadas para que a igreja cresça. A igreja não precisa das minhas mirabolantes ideias para atrair pessoas. De verdade, irmão, são desabafos. Eu estou cansado de ouvir sugestões de pessoas que querem trazer para cá tudo que aprenderam em lugares onde o diabo tem ninhos de sobra. Não, a Bíblia diz em Atos 2,47 que o Senhor acrescenta à igreja aqueles que hão de ser salvos. A única coisa que eu preciso para ver o grão de mostarda se tornar uma hortaliça é fazer o que Jesus me mandou fazer, ensinar as pessoas a guardar o que Ele tem mandado. O problema, irmãos, é que as pessoas querem transformar a hortaliça em árvores, e essa época do ano é um grande exemplo que essas coisas acontecem, porque as pessoas, elas querem fazer da igreja o meio pelo qual elas vão alcançar aquilo que o seu coração deseja. Irmão, deixa eu dizer para você, é muito fácil atrair pessoas para a igreja, é muito fácil. Ofereça aquilo que ela precisa. Vai no doente e diz, você vai ser curado. Vai no pobre e diz, você vai ser rico. Vai no aflito e diga, os seus problemas vão ser resolvidos. E marca dia para Deus operar. Irmão, a partir de quarta é culto de milagre. Está precisando de milagre? Pode vir que vai acontecer. Sexta é culto de cura. Pode vir que vai ser curado. Está mal na vida sentimental? Vou fazer um culto da vida amorosa para você. Isso atrai pessoas. A questão, irmãos, é que Jesus não mandou ninguém fazer isso. Jesus mandou pregar o evangelho. Jesus mandou compartilhar o reino. E Satanás, irmãos, ele está atacando. Quando você olha para a carta que é escrita à igreja de Pérgamo, a igreja de Pérgamo, ela é admirada por Deus por haver pessoas ali que se mantinham fiéis à Escritura, mas ele diz que a igreja estava no lugar onde estava o trono de Satanás. Então Satanás entrou na corrupção da igreja, e eu costumo dizer isso, irmãos, o diabo não quer fechar a porta, ele quer o microfone. Quando Jesus conclui a parábola do grão de mostarda, qual é a parábola que ele conta logo em seguida? A parábola do fermento. Aí eu pergunto a você, qual é o propósito do fermento? Alguém aqui já fez bolo? O propósito do fermento é fazer a massa crescer. Não é assim? A mãe vai lá, bate o bolo, bate o ovo, põe tudo que tem que colocar lá, e depois ela vai lá e põe o fermento, porque o fermento vai fazer aquela massa inchar. Agora, qual é o símbolo do fermento na Escritura? O pecado, a falsa doutrina. Então,
Quando é que a hortaliça se torna uma árvore e Satanás vai lá e faz um ninho nela? Quando a teologia da igreja é corrompida, quando o evangelho é deixado de lado, e então entra os interesses pessoais dos homens. É quando os homens desenvolvem técnicas para fazer a igreja crescer, como se o evangelho não fosse suficiente. Então os caras se reúnem de dia e de noite e elaboram planos, estratégias. Olha, o texto diz que Naamã mergulhou 7 vezes no rio Jordão e foi curado. Então você vai ter que dizer para a igreja vir 7 domingos para viver a realização do milagre. É fermento, é mentira. Jesus não mandou fazer isso. E você precisa parar e pensar: o que está sendo pregado e ensinado está em concordância com os ensinamentos de Jesus? Qual dos apóstolos disse que deveria fazer-se isso? Jesus não ensinou? Os apóstolos também não? Então é fermento, é uma estratégia para a igreja crescer. E qual é o resultado disso? As congregações abarrotadas de pessoas carnais, usando a fé para saciar a sua ganância. As igrejas abarrotadas, porque o anúncio na propaganda é que vai vir o pregador lá de não sei da onde, com um óleo ungido no monte não sei das quantas, e quando você receber aquela unção, a sua vida vai mudar. Fermento. Você quer ver uma coisa? Mateus capítulo 16, versículo de número 4. Olha o que está acontecendo aqui. O texto diz assim, Mateus 16, versículo 4: uma geração má e adúltera me pede um sinal. Deixa eu explicar uma coisa aqui para você rapidinho. As profecias do Antigo Testamento que faziam menção a Jesus, o Messias, elas diziam, a exemplo de Isaías capítulo 35, que os olhos dos cegos seriam abertos, que os desertos se tornariam mananciais de água, que os coxos iriam andar. Quando você lê Isaías capítulo 61, a profecia diz que ele viria para colocar os cativos em liberdade, ele viria para curar, para libertar pessoas. Então, o que se esperava do Messias? Os sinais. Então Jesus, ele vai ensinar com uma autoridade jamais vista entre os homens, e quando ele concluiu o seu ensino, ele curava alguém, ele realizava algum milagre, para que aquilo servisse como chancela, como uma autenticidade. É ele o Messias, porque muitos podem falar como ele fala, mas ninguém pode fazer o que ele faz. Por isso que quando lá em João capítulo 11, falaram para ele que o seu amigo Lázaro estava doente. Quando Jesus chega lá, depois de ter dito que aquela enfermidade era para a glória de Deus, quando ele chega, Lázaro já estava sepultado, já cheirava mal. Então Jesus disse, eu não disse que se creres verás a glória de Deus? Então ele diz, Lázaro, sai para fora. O texto diz que Lázaro saiu vivo, ressuscitado para fora. E as pessoas que estavam ali, o texto diz que creram nele. Então, os sinais eram para isso. Nenhum milagre tinha fim em si mesmo, presta atenção nisso. Nenhum milagre tinha fim em si mesmo, porque se o milagre tivesse fim em si mesmo, Lázaro não teria morrido de novo. Cadê o Lázaro? Você viu Lázaro por aí? Ele morreu de novo. Então os milagres que Jesus fazia tinham o propósito de revelar a sua santidade, de revelar que ele é o Messias. Agora, qual é o problema? As pessoas ficavam pedindo sinal, e sinal não é para quem crê, é para quem não crê. A fé vem por onde? Vem pelo ouvir. Então nós não precisamos ver para crer, nós precisamos ouvir. É por isso que nós pregamos o Evangelho. Agora olha o que ele está dizendo: uma geração má e adúltera me pede um sinal.
e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Agora, qual é o sinal do profeta Jonas? Deus mandou Jonas levar uma mensagem aos ninivitas. O coração dele fechou. Ele entra no navio e vai na direção contrária. Acontece aquela tempestade. Então ele é lançado no mar, e aí vem o grande peixe e o engole. Ele vai ficar 3 dias no ventre do grande peixe. E quando ele sai de lá, depois de angustiado suplicar a ajuda de Deus, o peixe vai expelir o profeta aonde? Em Nínive. E o que ele faz em Nínive? Prega aos ninivitas dizendo: em 40 dias Deus vai destruir toda a cidade. Os ninivitas se encheram de temor, proclamaram um jejum, confessaram os seus pecados e se converteram das suas más obras, e Deus os poupou da destruição. E Jesus está dizendo: nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Qual é o maior de todos os sinais que nós precisamos? A pregação do Evangelho. Agora, o que o fermento faz? Deixa a pregação de lado e vai falar dos sinais. Olha, é a cura, ele cura e vai curar você também em nome de Jesus, amém. Olha, e aqui ele multiplicou o azeite da viúva. Irmão, você está pobre, Deus vai multiplicar suas finanças, aleluia. O que é isso, pastor? Fermento. Isso é para encher a massa, isso é para agregar pessoas, e isso é estratégia humana para atrair as pessoas. Jesus está dizendo: nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Agora acompanhe a leitura do texto, versículo 5. E passando seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se o pão, e disse-lhe Jesus: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão? E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes fornecido pão? Resumidamente, vai para o versículo 12. Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Todo mundo entendeu isso aqui? Então, o Evangelho, irmãos, é como uma semente de mostarda. Ele é puro, ele é simples, não precisa de moda, não precisa de ideias mirabolantes, não precisa de fazer nada para chamar a atenção de ninguém. Nós pregamos o Evangelho. Um prega, o outro rega, mas quem dá o crescimento? É Deus. Entende? Então, aquilo que começou de maneira, vai virar uma hortaliça bonita, vai virar uma coisa fofa, porque o que Deus faz é bom. O problema é que os oportunistas muitas vezes querem fazer da hortaliça uma árvore. E nessa época de eleição, que é o ano em que nós vivemos, aí vem os passarinhos de Satanás dizendo: pastor, preciso falar com o senhor. Mas em ano de eleição, o político querendo falar com o pastor, o que será que ele quer? Ô pastor, e eu estou falando por experiência, irmãos. Pastor, fiquei sabendo que o senhor faz um trabalho social abençoado aí. Olha, está aqui, ó, o senhor pode vir pegar tudo o que o senhor quiser para ajudar lá, pastor. É, irmão, é. Mas pastor, tem que o senhor fazer um favor? O que você quer, irmão? Então, pastor, eu sou candidato a vereador. É aí, irmãos, que a igreja perde a sua essência, porque com o olhar da ganância, aquele que está na hortaliça, ele quer que aquilo vire uma árvore. Então ele já não se contenta mais de estar num bairro simples, numa igreja de bairro, pregando para 10, ele quer 5.000, e ele percebeu que aquele político pode oferecer as oportunidades que ele busca, então ele começa a negociar valores, o altar vira palanque, aquilo que deveria ser para a manifestação da glória de Deus e do seu santo evangelho, vira palanque para que os homens infiltrem-se no meio do povo de Deus e transmitam as suas ideias, os seus propósitos e os seus interesses. Qual é o resultado disso? Um ninho de demônios.
Todo mundo entendeu isso aqui? Por isso que eu digo a você, membro da igreja cristã Primeiro Amor, analise a pregação do seu pastor. Tente entender se isso não vem do coração dele, ou se isso é algo que vem realmente do trono de Deus. O dia que o pastor tentar te induzir a fazer algo que é totalmente contrário àquilo que o Evangelho ensina, desconfie dele, irmãos. Porque o diabo, ele vive cirandando. Ele não quer fechar a igreja, não. Ele quer modificar a nossa teologia. Ele quer induzir a igreja para um caminho errado. Aí, você lembra do texto de Jeremias capítulo 5? Os caras, os ímpios que enganavam, que prendiam o povo na sua arapuca, eles engordavam e prosperavam. E aí, irmãos, eu não quero ofender igreja nenhuma e religião de ninguém, pelo amor de Deus, eu sou o pior de todos. Agora, você já parou para pensar como os cabeças das pirâmides são os mais ricos? Ou você nunca parou para pensar? As promessas são sempre as mesmas: fartura, prosperidade, riqueza, progresso e uma série de outras coisas. Mas os caras que ficam ricos e o povo continua pobre. Eu sou chato sozinho ou você é chato comigo? Será que é só eu que me incomodo com isso? É assim mesmo, meu Deus. Então nós vamos parar e pensar. Irmão, Jesus está contando uma parábola para abrir a nossa mente, para nos fazer entender. Eu estudei muito essas duas parábolas e vi muito pregador tratando o assunto como aquele reino que cresce, de modo que oferece benefícios a todos, a ponto dos pássaros desfrutarem disso. Mas dentro do contexto, aquele ninho de pássaros é a representação do governo do diabo na igreja que pertence ao reino de Deus. E nós vamos parar e pensar nessas coisas, porque Jesus está querendo mostrar, através da parábola do fermento, que o que vai fazer este reino deixar de ser hortaliça para ser uma árvore, de modo que Satanás faça nela o ninho, é exatamente o falso ensino, é exatamente a metodologia que é feita por homens, com a estratégia de atrair pessoas para a igreja. E aí, irmãos, eu tenho que dizer uma coisa que eu disse de manhã que incomodou muita gente. Eita glória, aleluia. Tem pessoas que vêm na igreja porque sabem de onde eu vim, e que frequentaram os mesmos lugares que eu, e que às vezes vivem a expectativa de que da noite para o dia o meu coração vai ser tão preocupado com cadeiras vazias que eu vou ceder aos caprichos e vou anunciar uma reunião de poder, de milagres, e que eu vou começar a operar. Irmão, esquece. Aleluia. Deus não me chamou para isso. Aleluia. A única coisa que eu preciso fazer é colocar a minha cara na Bíblia, o meu coração em Deus, estudar, me consagrar, me preparar ao máximo que eu puder, para quando eu abrir a boca para falar, os teus olhos sejam abertos. Aleluia. Você compreenda o reino de Deus. A única coisa que nós precisamos é isso, irmãos. Agora, enquanto isso acontece, aquele que anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ele está fazendo um ninho ali, um outro ali, e as pessoas estão indo aos montes atrás destes homens, porque ver nas suas ideias, nos seus métodos, nas suas estratégias, tudo que precisam para alcançarem aquilo que desejam, como Constantino fez, ao beneficiar aqueles que ingressavam à igreja cristã, mesmo não tendo conhecido o Evangelho. E se o Evangelho, se a mensagem pregada não promove arrependimento, se não confronta as consciências pecaminosas, se a mensagem que for pregada não leva o pecador ao arrependimento, a ponto dele confessar os seus pecados e lutar contra eles e abandoná-los, então tudo não passa de um fermento que é usado para levedar a massa, para atrair pessoas. Todo mundo entendeu?
Vamos ficar todos de pé, por favor.